combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Essas são as últimas palavras de Paulo para Timóteo. Paulo que discipulou Timóteo por muito tempo, ao ponto de nas Escrituras a gente poder ver uma relação entre eles, entre um pai e um filho. Imagina o quão importante são as últimas palavras de um pai para o seu filho antes de morrer. E aqui Paulo demonstra o sentimento de satisfação a estar prestes a completar aquilo que ele se dedicou a vida inteira. A vida como discípulo. Você consegue imaginar isso no final da sua vida, como discípulo, você chegando e falando: ok, eu terminei a corrida, eu guardei a fé, eu combati o bom combate. Só que o problema é que se Paulo diz que ele combateu o bom combate, então se pressupõe que exista um combate a ser travado. Hoje nos encontramos em uma guerra espiritual, isso é um fato. Você já não pode mais se abster disso, você já está na guerra, agora é lutar ou morrer. E se a gente não sabe como lutar nessa guerra, assim como qualquer outra guerra no mundo, se a gente não sabe lutar na guerra espiritual, nós vamos morrer no meio da guerra. Isso é muito forte, mas a boa notícia é que hoje a gente vai estudar na Palavra de Deus como a gente pode se tornar excelentes combatentes aos olhos de Deus, amém? Como a gente pode se armar de armas e escudos e lutar pela nossa sobrevivência. Pela sobrevivência da nossa família, dos nossos amigos e de todas as pessoas que a gente ama aqui. Título da pregação: um espírito de combate. Olhem comigo em 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4, versículo 1. Diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então aqui são as últimas palavras de Paulo para Timóteo, alguns versículos antes da frase inicial que a gente ouviu. Paulo escreveu isso por volta do ano 64 depois de Cristo, no mesmo ano que ele veio a morrer. E aqui ele dá algumas instruções para Timóteo de como se portar, agora que ele não estaria mais ali para ajudar Timóteo. E como Timóteo haveria de enfrentar esses tempos difíceis. Paulo ensinou a Timóteo o que é ter um espírito de combate. E a instrução dele é muito clara, no versículo 2, ele fala: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Para combater, para ter um espírito de combate, Paulo diz que a gente precisa combater o bom combate. E por isso ele fala para Timóteo, uma vez que agora o combate de Paulo já estava para acabar, mas o de Timóteo estava prestes a começar. Então, para ter um espírito de combate, Paulo ensina um princípio aqui na Bíblia, que a gente precisa combater o bom combate. E como a gente faz isso? Pregando a palavra de Deus. Meu primeiro ponto: combata o bom combate. Se a gente quer se levantar e lutar na guerra espiritual, a gente precisa usar da nossa principal arma que Deus nos deu, que é a palavra dele, que é a Bíblia, amém? E por que isso? Porque o seu inimigo está sedento. Olha o que ele fala no versículo 3. Eles não suportarão essa doutrina, eles juntarão mestres para si mesmos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Então, se você não souber lutar na guerra espiritual, se você não souber usar essa arma poderosa que Deus te deu, que é a Bíblia, nós vamos morrer no meio da guerra espiritual. E hoje, pela graça de Deus, há várias formas de como a gente pode ser treinado a usar a Bíblia. Seja através dos seus tempos com Deus, dos cultos, devocionais, do seu tempo de discipulado. Tudo isso com o intuito de te tornar um pregador cada vez mais poderoso para Deus, amém? E claro, sem dúvidas, aqui Paulo está dando instruções para Timóteo sobre um trabalho ministerial que ele haveria de cumprir. Por isso ele fala: faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Mas algo que tem que ficar muito claro na nossa mente é que não só cabe ao evangelista pregar a palavra de Deus. Senão, a escritura de Mateus 28, do 18 ao 20, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Não faria sentido nenhum. Não cabe só ao seu líder de igreja pregar a palavra. Não cabe só ao seu líder de região pregar a palavra. Não só cabe ao pregador de púlpito pregar a palavra. Cada um de nós, como discípulos de Jesus, somos chamados a pregar a palavra de Deus, amém? Essa é a única forma de se manter vivo, irmãos, na guerra espiritual. Tá, ok, eu aprendi que pregar a palavra é super importante, é fundamental.
Mas como é que faz isso na prática? Será que existe um jeito certo de fazer isso? Sim, existe. Paulo responde no versículo 2, ele continua: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Então, sem dúvidas, a pregação é a nossa forma de combate, mas se a gente quer fazer isso de forma efetiva, a gente precisa estar preparado a tempo e fora de tempo. Preparado para tudo. Ter um combate inteligente e não fazer as coisas ao aleatório. Porque se a gente faz assim, as coisas randomicamente, olha o que acontece em 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, versículo 26 ao 27. Paulo diz assim: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo, e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, Paulo não corria sem um alvo, e nem esmurrava o ar. Então, quanto mais nós. A gente não pode ter um bom combate sem antes ter um planejamento prévio. Esperando que, evangelizando do jeito que você quiser, quando você quiser, com quantas pessoas você quiser, onde você quiser, na esperança de um dia, talvez, dar um fruto para Deus. Se a gente quer dar fruto para Deus, irmãos, se a gente quer combater o bom combate, a gente precisa pregar a palavra e fazer isso da forma mais sábia possível para Deus. E fazendo isso, a gente vai evitar de acontecer o que ele fala no final do versículo 27, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, como é que você vai ensinar para as pessoas sobre ir fazer discípulos de todas as nações, se no final do dia nem você sabe como é que você vai fazer isso? A gente precisa, irmãos, ter um bom combate inteligente, pregar a palavra de forma sábia para Deus. E sendo aberto, irmãos, essa questão de planejar, criar uma estratégia para evangelizar ou para fazer qualquer coisa, na verdade, é uma área que eu tenho muita dificuldade. Então, bom, para quem não me conhece, eu me chamo Lucas Moura, tenho 19 anos, sou filho único. E, recentemente, eu me mudei para a Rap dos Irmãos. Na Rap dos Irmãos, o Vini falou um pouco na pregação, mas tem as tarefas de casa. E eu descobri, morando na Rap dos Irmãos, que eu não sabia limpar um pano de chão. Eu fui aprendendo isso durante os dias que eu simplesmente não sabia. E outra coisa que eu descobri, mais profunda que essa também, é que eu não sabia combater o bom combate de forma inteligente. Eu sempre, antes da minha vida como discípulo, eu nunca tive uma agenda, nunca me planejava, nunca estabelecia horários para fazer as coisas, eu fazia as coisas simplesmente ao aleatório. E isso me causava muitos problemas. Então, eu sempre chegava atrasado para as aulas, sempre entregava tarefa atrasado, nunca chegava nos meus compromissos no horário, e eu dava desculpas, falando, minha vida é corrida, eu estou na poli. Não tenho tempo, não tem como fazer tudo isso, não tem como dar conta de tudo isso sem alguma coisa eu sacrificar aí no meio. Eu me achava uma pessoa muito ocupada, até eu conhecer um cara chamado Léo Pereira, mais conhecido como Cajamar. O Léo Pereira, para quem não sabe, esse apelido, Cajamar, é porque ele morava em Cajamar. E, recentemente, ele se mudou também para a Rap dos Irmãos em busca de crescer espiritualmente para Deus. Só que tem um porém, ele continuou com o trabalho dele em Cajamar. Ou seja, ele fazia viagens de 1 hora, 2 horas talvez, ida e volta, para manter a renda dele no trabalho em Cajamar, mas também está perto da missão, está perto dos discípulos, está perto do reino. E não para por aí, o Cajamar ele não só trabalha, ele estuda na São Judas. O Cajamar ele não só estuda na São Judas, mas ele estuda na SCM também, que é a Faculdade de Teologia da Igreja, para quem não conhece. E o Leonardo é incrível porque a gente sempre conversa, é incrível ver porque ele sempre tem tempos de evangelismo, todos os dias. Ele sempre fala de alguém que ele está estudando a Bíblia pessoalmente, que ele compartilhou e ele está fazendo os estudos bíblicos. Esse é o coração de alguém que se planeja para Deus, que sabe que ele precisa estar preparado. E, irmãos, é incrível porque o Cajamar ele tem essa vida louca, você pensa, meu Deus, ele vai morrer uma hora ou outra. Mas uma hora ou outra, Deus abençoa esse trabalho duro. Deus abençoa o seu planejamento. Deus abençoa o seu combate, o bom combate e de forma sábia. E foi incrível porque ontem, pela graça de Deus, o trabalho duro, o planejamento do Cajamar, em plena conferência de mulheres, a mãe do Cajamar foi batizada. Esse é o coração de alguém que combate o bom combate, irmãos, que se planeja. Então, irmãos, o problema é de fato a nossa falta de tempo ou a nossa falta de planejamento? Falhar em planejar é planejar, falhar. E a forma de a gente ganhar essa guerra espiritual é ter um planejamento espiritual, amém, irmãos? E se você não se planeja no seu evangelismo, você vai continuar fazendo do jeito que você quiser, não pondo um limite, chegando no seu limite que você pode para Deus. Deus sabe que você pode muito mais, e por isso Ele te puxa. E é por isso que as metas, está planejado, ajudam tanto a gente dar o melhor para Deus e combater o bom combate e não morrer na guerra espiritual, amém, irmãos? Por isso eu quero chamar toda a igreja a combater o bom combate, irmãos.
Meu desafio, faça um planejamento de como você vai compartilhar a fé dessa semana. Como você vai evangelizar? Onde vai ser o lugar? Vai ser na universidade? Vai ser na poli, talvez? Com quantas pessoas eu vou falar? Qual que vai ser minha meta? Quem vai me ajudar nessa missão? Quem vai ser o meu irmão valente que vai na batalha comigo, combater um bom combate? E assim como o Cajamar, irmão, se a gente combate um combate de forma inteligente, lutando, dando todo o coração para Deus, a gente vai conseguir dar fruto para Deus também. A gente vai glorificar o nome dele com muitos frutos. E mesmo que você tenha também essa vida louca, que nem a do Cajamar, há esperança. Olha o que ele fez. Olha o que com Deus, com o poder de Deus e trabalhando duro, de forma inteligente, ele fez para Deus. Então, irmãos, numa vida louca como essa, o nome de Deus vai ser glorificado com alguém que, independente de tudo, faz o trabalho duro para Deus e de forma inteligente. E para Deus seja glória. Amém. Trinta anos. Essa era o tempo que Paulo tinha na fé, quando falou essas palavras que Moura acabou de dizer para Timóteo. 8 meses é o que eu tenho, como discípulo. Para quem não me conhece, mais uma vez, eu sou o Lucas Sena, moro com a Ref com os irmãos, amém? Estou aqui lutando para chegar ao meu primeiro ano como discípulo, amém? Mas, pensamos comigo aqui, 30 anos, será que é possível? Tem alguém aqui, levanta a mão, tem alguém aqui com 30 anos na fé? 30 anos? Meu Deus! Incrível! Quem não levantou a mão, como eu, hoje, vamos aprender como é possível se manter no combate para chegar aos 30 anos e terminar a corrida, como Paulo. Segundo plano de hoje, termine a corrida. E para terminar a corrida, é preciso o quê? É preciso confiar em Deus, se apegar em Deus. Vamos comigo em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Essa passagem aqui é incrível. Quem está falando aqui é Isaías, um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Um excelente exemplo para aprender de como é possível se manter no combate, terminar a corrida. Aprendemos aqui que ele fala que o que os mantém na batalha, que mantém no combate, é a confiança em Deus, é se aproximar de Deus, não se preocupando o que vai acontecer, como é que vai ser a rotina, quais as dificuldades que vai ter. E vamos olhar para o exemplo de próprio Isaías, que foi um dos grandes profetas, naquela época teve muitas dificuldades, mas ele perseverou, ele continuou, a ponto de até nos últimos momentos de vida, ele permanecer fiel. Olha, pensa comigo. Hoje nós deixamos às vezes de fazer evangelizar, de se manter no combate, porque está frio, porque acordou um pouco atrasado, ou porque, não sei, eu acho que não vai dar tempo, né, corrida? Agora, Isaías, ele foi até o fim, a ponto de ser morto, não morto porque chegou a idade, mas ele foi até um ponto de ser cortado ao meio, pelas suas convicções. Hoje, será que nós estamos dispostos a se manter fiel no nosso combate, a ponto de ser cortados aos meios? E não, eu não penso isso só fisicamente mesmo, mas pela palavra de Deus. Porque como aprendemos aqui hoje, que a palavra de Deus é a nossa arma, é a espada que nos corta. E aqui, aprendemos que para manter no combate, temos que se aproximar de Deus, confiar em Deus. Mas de que forma podemos fazer isso? Como muitos sabemos, para confiar em Deus, tudo começa no primeiro passo, primeiro degrau, que é a fé. Vamos crer em Deus. Então, com isso, vamos comigo em Hebreus,
capítulo 11. Capítulo 11, versículo 6. Diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Incrível. Então, o primeiro passo para permanecer no combate, para chegar aos 30 anos que Paulo chegou, para terminar a corrida, é preciso crer. Ter fé em Deus profundamente. Mas para crer, precisamos buscar a Deus. E de que modo buscamos a Deus? De todo o coração. Só existe uma maneira de buscar a Deus. Só existe uma maneira. Fazendo de todo o coração. Não importa como é a sua rotina. Não importa se você acordou com dor de cabeça. Não importa se você dormiu pouco. Não importa. Deus, só há uma maneira de buscá-lo. De todo o coração. Então, se você não está disposto a dar todo o coração, a ser cortado pelo meio, como Isaías foi, talvez você nem esteja buscando a Deus. Você nem esteja confiando nele realmente. E que maneira a gente vai aproximar a Deus? De que maneira a gente busca Ele? Através da sua palavra. Como Paulo fala no livro de Romanos. Vamos comigo? Em Romanos capítulo 10. Romanos 10, versículo 17. Paulo fala assim: consequentemente, a fé vem de se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, podemos aqui achar toda a lógica perfeita já. Para se manter no combate, para permanecer firme, é preciso o quê? Confiar em Deus. Mas para confiar em Deus, se aproximar de Deus, precisamos de quê? De fé. Para que precisar de fé, vamos buscá-lo de todo o coração. E de que maneira? Através de onde? Através da palavra de Deus. Amém? Então, é a palavra de Deus que nos mantém firme no combate, que nos garante a confiar nele. E assim terminar a corrida. E quando eu penso em confiança, só existe uma pessoa que vem na mente, primeiramente na minha cabeça. E essa pessoa está aqui hoje. Pessoa que eu conheço desde muito tempo já. Pessoa extremamente confiante, determinada, focada, que me fez ensinar tantas coisas. Essa pessoa é minha mãe. Para quem não conhece, minha mãe está aqui na frente. Por favor, conheçam ela. Pessoa incrível, que me ensinou a ter confiança. Mas, irmãos, preciso ser aberto com vocês aqui sobre isso. Eu sempre fui um cara muito confiante. Sendo bem sincero, muito confiante. Em todas as áreas da minha vida. Principalmente nos estudos. Mas foi uma confiança um pouco diferente. Não a confiança que Isaías apresentou aqui. Uma confiança em mim mesmo. Uma confiança na minha capacidade. Confiança no que eu posso fazer. Confiança que só eu é o suficiente. Isso refletiu, principalmente na minha área de estudo. Desde durante muitos anos, eu tive um objetivo, uma meta. Algo que eu sonhava, que eu só vivia para isso. Que era ser aprovado em um concurso. Concurso do ITA. Concurso um pouco difícil, para quem conhece. Existia uma preparação. E naquele momento que eu tomei essa decisão, eu abri mão de tudo. Tudo que eu tinha. Tudo. Eu abri mão da minha família, de estar perto da minha família. Abri mão de amigos. Mudei de cidade. Mudei de estado. Pensei anos e anos atrás disso. Mas uma coisa que eu abri mão foi de confiar em Deus. Foi de estar perto de Deus. E sendo bem sincero, eu não cumpri em nenhum momento que Mateus 6,33 fala. Em nenhum momento eu colocava Deus em primeiro lugar. E nem em segundo. Deixava às vezes em terceiro, quarto, mas até quinto. E acreditava porque, às vezes eu ia no culto, às vezes orava, mas eu não estava com Deus. Eu só pensava em estudar, só pensava em alimentar. E eu não via isso. Meu orgulho estava escancarado na minha frente. Eu não via. E o pior ainda, eu questionava Deus.
não confiava em Deus, questionava, Deus, por quê? Isso foi passando, anos e anos. Em vez de quebrar o meu orgulho, eu alimentava ele mais. Meu ego, minha confiança, e não, eu vou estudar mais. Não, eu vou abrir mais. Eu não preciso tanto assim da Bíblia. Eu não preciso tanto, não de convívio, eu não preciso de amigos, eu só preciso estudar. Eu só sozinho eu consigo. E Deus, pela sua misericórdia, o vento passou. E Ele me trouxe até a cidade de São Paulo, na USP. E cerca de 1 ano atrás, estou voltando, de repente passando o biênio, a moça fala, você quer ir para o bate-papo da Bíblia? Eu pensei, acho que eu vou estudar agora. Aí eu falei, tá, eu estou rejeitando um Deus, essa conversa foi mental. Eu falei, não, claro, Bíblia, claro, Deus, né? E naquele momento, mal sabia eu que minha vida ia mudar. Porque naquele momento, aquilo que nós falamos, permanecer no combate, leva até a palavra. E quando eu comecei a estudar a Bíblia, a palavra foi escancarada na minha frente. Cada vez que era lida para mim, cada vez que me cortava ao meio, eu senti minha vida mudar. E meu orgulho, que já estava escancarado, de repente eu comecei a ver. E Deus, pela sua misericórdia, Ele me buscou. E eu pude me arrepender do meu orgulho e realmente colocar Deus em primeiro lugar, confiar nele e a ver sua palavra, se aproximar dele, confiá-lo, para aparecer no combate. E em setembro, me arrependi dos meus pecados, me tornei discípulo, amém? E fui batizado, amém? E desde então, estamos juntos nessa, combatendo um combate, confiando em Deus, para terminar a corrida e ter os 30 anos. Quem sabe mais? Por fé, amém? Então, para concluir, eu quero encorajar vocês, não apenas ler as Escrituras como se fosse só mais um livro, e não porque, tenho que fazer meu tempo com Deus, porque senão meu discipulador vai cobrar. Não. Eu quero que vocês tenham o coração de buscá-lo, a ponto de deixar a palavra cortar vocês ao meio, profundamente, para assim tomar atitude, ser praticante, continuar na luta, no combate, que Jesus nos garante que estará conosco até o fim dos tempos, e assim terminar a corrida. E a Deus seja a glória, amém. Irmãos, imagina as últimas palavras, as suas últimas palavras, sendo igual a essas que Paulo escreveu na carta de Timóteo. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo 4, versículo 6. Diz assim: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está me reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Nos últimos dias de Paulo, quem aqui não gostaria de ter essa mesma convicção? De saber que combateu o bom combate, que perseverou, que terminou a sua corrida, mas não só isso, mas guardou a sua fé. E o terceiro ponto da nossa aula hoje é: guarde a fé. Se hoje fosse os últimos dias de sua vida,
você teria a mesma convicção que Paulo aqui teve? E a resposta é simples. A gente só tem uma única resposta, uma única opção, que é fazer o que Paulo fez, que é guardar a sua fé. E é exatamente isso que nós vamos aprender hoje com a palavra de Deus. Paulo aqui nessa escritura, ele usa as duas metáforas. Ele fala sobre a batalha, mas ele também fala sobre a corrida, para poder descrever a sua caminhada. É o resumo da sua caminhada, da sua fé, da sua vida dedicada à pregação, à palavra de Deus. E sinceramente, eu amo correr. Para quem não sabe, meu nome é Ataíde, como o Vini nos apresentou. Meu nome é Ataíde, eu tenho 29 anos e eu amo correr. E eu aprendi muitas lições com a corrida. E eu sei que muitos aqui na igreja amam correr. O Valdir ama correr. A Carol ama correr. O Valdir às vezes ama correr dos cachorros também lá da USP, que vão atrás dele. Mas a verdade é que não é só alguns de nós que gostam de correr, mas todos aqui gostam de correr. E você pode estar me perguntando, como assim, Ataíde? Você está me afirmando que eu gosto de correr? E eu arrisco a dizer que alguns aqui de nós pode estar nessa manhã correndo de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu já corri de Deus estando sentado aí. Eu sou filho do Juscelino e da Cleide. Eu sou irmão da Tatiane. Eu tenho uma irmã incrível, mais velha. E os meus pais, infelizmente, são divorciados há 17 anos. E por que eu estou fugindo? Porque a minha tendência é fugir do relacionamento com meu pai. Porque sempre que eu tento me aproximar dele, parece que algo me faz remeter o que aconteceu entre ele e a minha mãe. E basta as coisas não saírem do meu jeito, que eu simplesmente começo a inconscientemente a fugir, a me afastar do meu relacionamento com meu pai. E quando eu me entrego a esse pecado, isso faz eu perder a minha própria fé. E ainda esse ano, eu questionei a Deus. Várias e várias vezes eu questionei a Deus. E eu fiquei pensando, eu não só questionei a Deus, mas eu questionei a minha fé. Eu questionei as pessoas que estavam ao meu lado. E eu me perguntei, como é possível questionar algo tão simples, que é a palavra de Deus? Como é possível questionar algo tão simples, que as minhas convicções básicas? E eu percebi uma coisa, eu estava sendo covarde. E isso provavelmente pode estar acontecendo com alguns de nós aqui. Queria ler uma escritura para a gente poder entender como vencer a covardia, amém? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Diz assim: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez boa confissão, na presença de muitas testemunhas. Paulo escreveu a epístola de Timóteo, enquanto ele estava na prisão em Roma, não pela primeira vez, mas pela segunda vez. Um pouco antes dele ser morto, e Paulo, ele foi morto decapitado. É isso que a tradição diz. E eu acredito que nós aqui no Brasil, nós não estamos sofrendo esse risco, de sermos decapitados pela palavra de Deus. Que bom, podemos livremente compartilhar a nossa fé, no trabalho, na universidade, no metrô, na rua, na padaria, onde você for. Mas ainda hoje, aqui, diariamente, a nossa fé tem sido testada. Tem sido testada no seu relacionamento com Deus, no seu tempo com Deus. Naquele dia frio de manhã, quando você vai acordar cedo antes do seu trabalho e você não quer orar, e você não quer ler a sua Bíblia.
Quando você vê as pessoas passando na rua, e a gente sabe, parece que o Espírito, ele incomoda a gente. Tipo, vai lá, compartilha a fé com aquela pessoa. É a sua fé sendo testada. E sabe o que você faz? Você vai lá e não compartilha a sua fé. Mas eu queria animar a gente aqui, e fazer uma pergunta para a gente refletir e responder essa pergunta. Como guardar a nossa fé até o fim? Assim como Paulo guardou, combatendo o bom combate, tomando posse da vida eterna, através da nossa coragem. E é isso que nós vamos ver aqui agora em Mateus 28. Ver uma das coisas mais corajosas que Jesus ensinou, justamente para poder guardar a fé dos discípulos. Amém? Mateus 28, do 18 ao 20. Vocês estão comigo, igreja? Mateus 28, do 18 ao 20, diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Essa escritura demonstra o propósito de vida de um discípulo. E para você viver esse propósito de vida, você precisa ter coragem. E aqui no final dessa escritura, na minha Bíblia, está falando que se nós tivermos coragem para sermos discípulos e fazermos discípulos, Jesus vai estar com você até o fim dos tempos. Você vai estar guardando a sua fé se você trabalhar duro para Deus. O que acontece é que a religiosidade aí fora, ela está acreditando que Jesus tem estado com eles o tempo inteiro. As pessoas falam, Jesus está comigo. Mas aqui Jesus é a única vez que Ele promete estar com alguém, até o último dia da sua vida, com uma condição. Se está fazendo discípulo, sendo corajoso, para poder pregar a palavra de Deus, amém? O nosso combate é fazer discípulos, é pregar a palavra, como o Moura disse aqui, sabe, é guardar, é terminar a corrida, como o Senna disse aqui, mas é guardar a sua fé, pregando a palavra de Deus. Em 2 Timóteo 4,8, não precisa ir lá, fala assim: agora está me reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. O que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está dizendo que a coroa da vida, de estar ao lado de Jesus, no último dia da sua vida, não é uma promessa só para Paulo, não é uma promessa só para Timóteo, não é uma promessa só para mim, é uma promessa para todos que têm coragem de amar a vinda de Jesus. Quem aqui tem amado a vida de Jesus verdadeiramente? Você pode afirmar isso hoje. Eu queria falar de pessoas que têm amado a vinda de Jesus. E nesse mês de campanha, nós tivemos 11 adições de mulheres na igreja. Oito batismos, 3 restaurações. E não foi só as mulheres que têm amado a vinda de Jesus. Também temos 3 homens que foram batizados, amém? E hoje, pela graça de Deus, o Gregory Rodrigues vai tomar a decisão de ser batizado e receber o perdão dos seus pecados, amém? Somente assim, irmãos, vamos poder olhar para o que Paulo escreveu com uma certeza: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a minha fé. E a Deus seja a glória. Amém.